Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Chagas e hoje eu tô aqui para poder falar um pouco da minha história, né, cara? Comentar com vocês coisas que aconteceu comigo, que talvez esteja também acontecendo com você, ou já aconteceu, mas é algo que, assim, me fez superar várias coisas para poder estar onde eu estou, sabe? Eu tô com 33 anos de idade e quando eu tava ali com meus 22, 23, eu voltei a estudar, né, e tava terminando meu ensino médio e eu achei que eu estava atrasado demais, porque tinha umas pessoas que estavam já na minha frente fazendo faculdade, outras pessoas já estavam terminando a faculdade e eu, lógico, acabei me desesperando pelo aquilo. Então, primeiramente, cara, não se compare às outras pessoas. Isso pode muito te prejudicar lá na frente. Então, vamos ao que interessa. Eu, cara, quando eu era mais novo e comecei a trabalhar, eu conseguia juntar 5 mil reais no banco. Só que acabaram sacando meu dinheiro todo, sabe? Eu tentei correr atrás, recorrer, porém não deu em nada, então eu preferi deixar pra lá. E cara, e começar de novo, cara, eu tô trabalhando, então eu vou começar de novo. E comecei a juntar dinheiro de novo. Aí eu ajuntei ali, acho que 6 mil reais. E comprei um carro usado, na época era um Corsa e tal. Eu tava todo feliz, mexendo no carro. Passei o carro pro meu nome, fiz tudo. O carro dava mais problema do que tudo, mas eu tava feliz. Chegou um tempo que eu queria me desfazer dele porque já tava, assim, tirando muito dinheiro do meu bolso, porém aconteceu algo que foi muito desagradável. Acabaram roubando o meu carro. Eu falei, cara, isso é muita sacanagem. E depois, cara, o que que eu fiz? Eu deixei pra lá, eu tentei correr atrás, só que não deu nada também. Então eu deixei pra lá, juntei um dinheiro, eu ajuntei 7 mil reais e dei entrada num terreno. O terreno foi 10 mil reais. Aí eu passei os 3 mil reais, acabei pagando IPTU, só que no final das contas eu não pude construir. Por que que eu não pude construir? Porque metade era mangue, sabe? Eu tava tão desesperado, tão na ansiedade de querer construir, de ter o meu canto, de ter a minha casa, que eu fui meio que desesperado, sabe? Tava mó matagal, comprei o terreno, de pô, a mente tava como, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no final de tudo foi dinheiro jogado fora, sabe? Eu me desesperei demais. Tem coisas que a gente quer antecipar que no final das contas acaba atrasando as nossas vidas. Eu falei, cara, a esse terreno eu ainda tentei recorrer, cara. Muito, cara. Eu tentei buscar, tentei fazer o possível para poder tentar fazer alguma coisa. Às vezes, quando eu cercava o terreno, o Ibama ia lá e tirava os mourão todo, arrancava a cerca, ficava, porra, chateado pra caraca, cara. Me deu tanta dor de cabeça, sabe? Quando eu tava quase esquecendo, sempre vinha um, não, cara, ele tá fazendo recorte, não sei o que faz isso. Só que, cara, eu falei, não, deixa pra lá, acabei deixando pra lá o terreno, sabe? Eu fiquei até um período, cara, sem passar na frente do terreno, porque aquilo me fez tão mal que eu não queria nem olhar mais pra ele. Eu falei, deixa pra lá, cara, vou recomeçar e tal. Foi nessa época que comecei a estudar muito sobre educação financeira e investimento e tal. Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Começar a juntar dinheiro de novo. Comecei a juntar dinheiro e tal. Aí eu foi onde que eu conheci sobre reserva de emergência. Eu nem sabia que isso acontecia. Comecei a estudar sobre ações, fundos imobiliários, tesouro direto, renda fixa, renda variável e tal. Eu falei, caraca, essa parada é muito interessante. E eu ajuntei 17 mil reais, sabe? 17 mil reais. Tal, tinha perdido o emprego na época, foi em 2020, né? Aquela pandemia, muita gente foi mandada embora e tal. Aí eu, pô, foi demais, eu já tava com o dinheirinho juntado, só que eu fiz uma cagada muito feia, cara. A culpa não foi ninguém, a culpa é tudo que aconteceu, a culpa foi exclusivamente minha. Que no único dia eu perdi 17 mil reais. Putz, que caraca, eu falei, caraca, mano, que merda que eu fiz da minha vida. Parece que as coisas só estão desandando, mano. Em vez de as coisas darem certo, só tá dando errado. Eu comecei a criticar, comecei a falar com Deus. Eu falei, cara, Deus, caraca, será que essas coisas só acontecem comigo? Será só que às vezes não é, acontece com várias outras pessoas. Porém, cara, são decisões que tomamos. As escolhas que eu tomei fez chegar onde eu cheguei, sabe? E depois daquilo dali, cara, foi ladeira abaixo. Pô, eu cavei um poço na minha vida que eu não conseguia sair. Quanto mais cavava, quanto mais tentava sair, mais eu me afundava. Eu falei, caraca, cara,
Aí eu cheguei no período da minha vida, cara, que eu não queria nem mais trabalhar, sabe? Foi um período tão difícil, comecei a trabalhar como servente de obra e tal. Cara, e ralava que nem um desgraçado, menino, pra poder ganhar R$ 50. E era o dia todo, porra, virando massa, concreto, cara, era um desespero. Eu fiquei um período ali, depois comecei a trabalhar com outra coisa e eu falei, cara, caguei a minha vida. Não consegui mais sair, mano. Aí comecei a me endividar demais, peguei empréstimo, fiquei devendo cartão de crédito, peguei um empréstimo de R$ 5.000, acho, e foi pra R$ 16.000 o empréstimo que eu não paguei, peguei, também usei o cartão de crédito, não paguei. Cara, meu CPF ficou irregular, eu não conseguia mais atualizar, não conseguia fazer certas coisas porque eu tinha que ajeitar o meu CPF na Receita Federal. Foi aonde que eu falei assim, cara, chega, não quero mais não, sabe? Tô com 33 anos de idade. Quando eu cheguei nos meus 31 aí, minha vida já tava de cabeça para baixo. Eu falei, cara, é tarde demais, sabe? Recomeçar. Eu já recomecei tantas vezes. Porque eu vou recomeçar de novo? Eu tô cansado. Falei com Deus, eu tô cansado, não quero mais não. Me deixa aqui, deixa. Porra, o que eu vou fazer agora? Aí foi pra onde que eu tive que voltar a morar pra cá, né, cara? Sabe? Nesse período eu tive que vender, pô, vendi muita coisa. Vendi minha televisão de 43 polegadas. Pô, vendi minha furadeira, vendi minhas ferramentas. É muito ruim quando você consegue conquistar as suas coisas e depois, por, por besteira sua mesmo, por algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que estar se desfazendo das coisas, cara. E eu olhando pra dentro de mim, pra aquela idade que eu estava, eu falei, caraca, cara, era tudo pra dar certo, cara. Esse momento a minha casa já estaria pronta, sabe? Se não tivesse embargado, a minha casa já estaria pronta. Porra, eu ia estar lá, cara, no meu canto. Ia ter os meus negócios. Ia focar no meu negócio, mas deu tão errado assim. Pra que eu vou recomeçar, sabe? E foi quando eu vim morar pra cá, eu falei, Deus, quero mais fazer nada da minha vida. Foi onde começou a surgir alguns trabalhinhos, sabe? E quando começou a surgir uns trabalhinhos, comecei a falar com Deus, Deus, eu preciso fazer diferente, eu já sei o caminho. Sabe, quando a gente sabe o caminho, eu já sabia o caminho, mas eu achava que ia demorar demais. Falei, não, vai demorar demais, eu tô tão endividado, como é que eu vou pagar isso tudo, cara? Sabe, como é que eu vou, pô, ajeitar meu CPF, como é que eu vou fazer aquilo? Foi onde que eu parei a minha vida, cara, durante um ano. Trabalhei só para poder pagar as minhas dívidas. Sabe, o ano de 2024 fiquei bu. Mas graças a Deus eu consegui quitar a minha dívida. Esse período que foi surgindo os trabalhinhos, né, cara, minha mente já veio algo na minha mente assim, ó, puf, pô, cara, ajeita a sua vida, paga as suas dívidas, tu já sabe o caminho. Foi ali, cara, comecei a pagar algumas dívidas, entrei em contato com um contador para ele poder estar entregando o que eu tinha que fazer, né, cara, entregar, como é que se fala? As minhas declarações de imposto de renda que eu não tinha entregado e tal. Aí entregou, fiz tudo certinho, teve o CPF regulou, comecei a pagar minhas dívidas, trabalhando, pegando aquele dinheiro, puf, trabalhando, pegando aquele dinheiro, puf. Quando eu consegui, puf, eu, caraca, beleza, esse ano, cara, cheguei esse ano, eu falei assim, cara, agora o meu objetivo é trabalhar, né, cara? Viver a minha vida e tal e ajudar o dinheiro. E agora, 7 meses se passaram já, né, cara? Tô falando trabalhando, foram um ano já, agora mais 7 meses. Aí trabalhando e ajudando dinheiro por 7 mil e pouco na conta. Às vezes eu paro assim, cara, e falo, cara, Deus, eu acredito que foi até rápido demais, sabe? Só que eu tava tão desesperado, eu tava tão cego, que parecia tão difícil, mano. Parecia tão difícil pra mim. As coisas pareciam tão distantes, sabe? Às vezes você olha pra você agora, você tá passando por uma situação tão ruim, coisas que aconteceram com você, que você perdeu as suas coisas, perdeu seu emprego, teve que vender alguma coisa, sabe? Já tinha a tua liberdade, tinha o teu canto, uma casa, mesmo que fosse alugada, e agora você tá morando de favor na casa dos seus pais ou na casa de alguém.
e a tua mente não tá legal, você mal consegue dormir, porque aconteceu isso comigo. Como é que eu ia conseguir dormir com isso tudo acontecendo, cara? Sabe? Por gente que é focado na nossa vida, focado em ter algo nosso, focado em trabalhar para poder conquistar as nossas coisas, para vir e roubar o que é nosso. Então, cara, é algo totalmente diferente. Você tá na situação ruim e fala, cara, quem te viu, quem te vê. Tem gente que fala assim, quem te viu, quem te vê, sabe? Mas eu tô bem pra caraca agora. Eu só caio de novo se eu fizer cagada. Eu só caio de novo se eu fizer uma merda que me coloque numa situação ruim. Porque eu já sei o caminho. A única coisa que eu preciso fazer é seguir o caminho. Eu posso correr risco? Posso. Porém, os riscos precisam ser calculados. Os riscos tem que ser um risco que não vai fazer com que eu perca tudo que eu tenho, cara. Que venha me desesperar de novo. Eu tô tão em paz. Você sabe o que é estar em paz? Poder andar com a cabeça erguida e falar, cara, tô de boa, sabe? E nesse período todo, pô, a gente tem juntado R$ 7.000, comprei uma bicicleta pra mim, comprei uma geladeira pra mim, uma geladeira de segunda mão, é, comprei uma televisão, comecei a comprar as minhas coisas de novo, devagar. Eu falei, cara, tô de boa. E muita gente não entende essa minha tranquilidade. Muita gente não entende essa minha paz. Mesmo uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, realmente ter conseguido fazer o que fez, porra, eu agradeço muito a Deus, cara. Tem uma frase que diz assim, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, sabe? E se você tá passando por uma situação ruim, cara, foque. Tem como eu dizer pra você que você vai sair dessa, você só vai sair dessa se você fizer algo pra poder sair, sabe? Mas foi quando eu desisti de tudo que as coisas começaram a andar. Teve uma vez que, quando eu morava lá no Rio, em Vila Isabel, eu tava saindo da igreja e tal, eu tava caminhando para casa, quando eu morava lá. E eu vi o cara, e ele tirou o chinelo, um morador de rua, ele tirou o chinelo, e tava atacando para poder arrancar a manga. E ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. Tentou a terceira, cara. Eu só observando, o chinelo foi dele e prendeu a rainha da árvore, sabe? Aí caiu. Aí ele tinha desistido. Aí ele pegou o chinelo, colocou o chinelo no pé, ficou meio parado assim, na hora que ele ia sair, mano. Foi muito de Deus aquilo. A manga caiu do lado dele. Puf. Eu, caraca, mano, impressionante. Às vezes quando a gente desiste de tudo, sabe? É a hora que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Eu tô começando agora, cara. Eu sei que vai demorar um pouco. Tô com 33 anos de idade. E eu preciso muito me controlar para poder não me comparar a outras pessoas. Eu sei que eu tô na frente de muita gente, mas também tô atrás de muita gente. Mas eu preciso observar direito, me autopoliciar para não me comparar. Porque se eu olhar para outras pessoas que são bem mais novos do que eu, já com suas casas próprias, pessoas que já têm o seu terreno, têm o seu carro, têm a sua vida, talvez eu pare de novo. E isso é complicado. Sabemos que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, sabe? Tem gente que, pô, os pais deram de presente o terreno, já deram uma casa pronta, sabe? Então fica mais fácil. Para algumas pessoas são mais fáceis, para outras vão ser mais difíceis. Para gente que precisa trabalhar para poder ainda comprar um terreno, ainda poder comprar uma casa, sabe? Comprar alguma coisa, fica mais difícil. Nem todo mundo nos presenteia, não temos pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar assim. Então a gente tem que fazer coisas que essas pessoas não precisam fazer para poder alcançar coisas que elas já têm, sabe? Mas, cara, eu tô com 33 anos de idade, é possível ainda. Eu já queria chegar nessa idade, por tudo que eu fiz, por tranquilo, já com a minha casa, tudo feito, sabe? Que muitas das vezes é o nosso sonho. Muitas das vezes a gente quer carro, nem quer moto, nem quer nada. Às vezes a gente só quer o nosso lar, nossa casa, algo para dizer que é nosso. Mesmo que a gente fique desempregado, não vai ter uma pessoa que vai vir e vai tirar a gente da nossa casa porque não é aluguel e tal. Mas, cara,
Olhando pra mim agora, eu tô tranquilo, tô de boa, mano. Eu ando assim, eu falo, que isso? Tem coisa melhor, não tem coisa melhor andar do jeito que eu ando. Olha para algumas pessoas próximas, endividadas, pessoas que cada vez se acaba se descontrolando cada vez mais, sempre compulsiva, consumista, comprando, sempre desesperado para poder pagar, nunca está bem, está sempre quebrado, sempre sem dinheiro. Fala, cara, eu já passei por isso, mas hoje eu tô bem, porque eu entendi o jogo. E se eu não entendi o jogo, eu preciso fazer da forma certa, sabe? Talvez aí já com meus 40 anos eu já esteja bem mais tranquilo, sabe? Esteja em paz. Talvez até lá eu já tenha conquistado coisas totalmente diferentes na minha vida. Muitas coisas ainda podem acontecer, então a única coisa que eu posso fazer é continuar caminhando e fazer as coisas certas, sabe? E é isso, cara. Faça as coisas certas que, no final das contas, vai dar muito bom. E pronto, é isso, pessoal. Tamo junto, sabe? E deixa quem like, quem baixa. E vamos que bom.